Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Véspera de compromisso do Brasileirão. Domingo o Cruzeiro recebe a Chapecoense com o Mineirão recebendo um grande público. Venda de ingressos para o duelo da Libertadores começou daquele jeito. Mineirão lotado também na quinta-feira. Vamos falar sobre informações do mercado. Jonathan Jesus, Kaique, lateral esquerdo sendo oferecido ao Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui na Samuca TV. Começando aí com o balanço da venda de ingressos, hein? E aí o Cruzeiro tendo o Mineirão lotado no domingo e lotadaço na Copa Libertadores. Mais de 37 mil vendidos para domingo. O público aí eu acho que vai ultrapassar os 45 mil torcedores. E contra o Barcelona de Guayaquil, primeiro dia de vendas, mais de 30 mil ingressos já vendidos. Esses ingressos da Libertadores vão se esgotar rapidamente. Uma venda espetacular. E depois ainda tem o Fluminense aí no outro domingo. Mais um jogo de cada vez. Foco na Chapecoense, quando o Cruzeiro precisa buscar os 3 pontos respeitando o adversário. Mas seguindo com a campanha de recuperação na Série A do Brasileirão. A preparação do Cruzeiro teve sequência nesta sexta-feira, neste sábado, o último treinamento. E aí vem a concentração. Vamos ver o que fará o técnico Arthur Jorge. Agora, uma questão tem chamado a atenção nesses treinos do Cruzeiro. E eu quero falar aqui sobre a recuperação do goleiro Cássio. O Cássio está com 2 meses de cirurgia de ligamento cruzado anterior, que foi a lesão que ele teve naquele jogo com o Flamengo em meados de março. Estamos em meados de maio e o Cássio já vem fazendo trabalhos que são impressionantes. A gente trouxe a informação em primeira mão que o Cruzeiro trabalha com o retorno do Cássio aos treinamentos em agosto, na segunda quinzena de agosto. E tem chance disso acontecer e muito, porque a evolução, a recuperação, Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, Jomar Ottoni, o Cássio vem fazendo treinos aí que eu estou assustado, confesso. Claro que você não pode avançar em muitas etapas. O máximo ali que dá para fazer é uma volta com 5 meses. E já tivemos vários casos de jogadores retornando neste período e não tendo nenhuma recidiva, né? Nenhuma lesão novamente, não dando a famosa recidiva, que isso é um medo que todo mundo tem. Então, o Cássio aí tem tudo, repito, para voltar no mês de agosto. O Cruzeiro tem o Otávio muito bem e aquela questão de buscar goleiro, isso vem sendo debatido inclusive internamente. Vamos ver o que a janela vai reservar em termos desta questão no gol do Cruzeiro, mas apenas para trazer essa informação importante sobre o goleiro Cássio. Uma outra informação legal, o Cruzeiro teve uma dupla aí convocada pela Seleção Brasileira Sub-20 para amistosos no Chile. O Vitor Lamonier, goleiro, e o Ryan Leles, hein? Jogadores aí convocados pela Seleção Brasileira. Os amistosos nos dias 6 e 9 de junho, no Estádio Nacional de Santiago, hein? Legal. Vitor Lamonier e Ryan Leles, 2 crias convocados para amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Hoje vazou a imagem da camisa de número 2 e realmente é essa imagem que vazou, vai ser lançada no dia 29, a estreia contra o Fluminense. A camisa ficou maravilhosa, hein? Que espetáculo. As imagens não são legais, mas dá para ter uma ideia do que a Adidas traz neste momento para o jogo do Cruzeiro, né? Que vai ser bem legal. Vamos lá para as informações de mercado, porque tem muita coisa rolando, né? E o mercado vai se aquecer mais para frente. Mas eu vi até alguns colegas jornalistas divulgaram recentemente sobre uma primeira proposta do Cruzeiro ao Brighton pelo Igor Júlio, que foi recusada. E eu busquei mais detalhes dessa história, os amigos da Itatiaia, da ESPN Brasil também, acho que no Ataque, eles falaram sobre essa recusa.
E o que eu apurei é o seguinte: o Cruzeiro tinha feito uma proposta aí, um valor fixo, mais bônus, e até chegando ali numa próximo de uma pedida do clube inglês. Questão de pagamento também, aí era de forma parcelada, e realmente essa proposta ela foi rechaçada, foi recusada. O Cruzeiro deve fazer uma nova investida, não está longe, é questão ali de dar uma ajustada no pagamento, valor fixo, mais bônus, e aí tende a chegar num denominador comum e, claro, precisa também se acertar com o jogador, com o Igor Júlio. Isso aí, fechando com o Brighton, todo mundo acredita que não teria nenhum empecilho, mas não teve nenhum avanço. Muita gente até comentou sobre a postagem que fez o Igor Júlio, é que dificilmente ele vai continuar no Brighton. O pessoal da ESPN até comentou sobre essa postagem. Tem muito clube de olho, clubes que estão subindo para a primeira divisão, para a Premier League. Tem clube da Espanha, clube da Itália, clube da Alemanha. E o Cruzeiro está nessa com uma oportunidade aí de contratar o jogador, saindo com um custo que eu diria que é acessível para o Cruzeiro ter um zagueiro de altíssimo nível. Vamos aguardar a evolução disso. Ainda não está em estágio avançado. Precisa agora o Cruzeiro enviar uma outra proposta, aguardar o aceite do Brighton e aí partir para fechar com o atleta, o Igor Júlio, que deve chegar ao Brasil aí nos próximos dias de férias e vai aguardar o desfecho da negociação. Temos informação também sobre a questão do Kaique e não vai ter nenhum movimento sobre renovação agora, pelo menos é a informação que a gente tem, porque mesmo não indo para a Copa, existe um cenário de chegar proposta pelo Kaique. Muita gente vem noticiando aí interesse de vários clubes, não chegou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro até o momento, mas é bem provável que chegue algo nesta janela do meio do ano. E aí, se não pintar uma negociação para a saída, o Cruzeiro vai sentar com o Kaique, com as partes, todo mundo conversar para uma prorrogação de vínculo. Não existe negociação com o Flamengo, até surgiu aí que o Flamengo colocaria o Everton Cebolinha no negócio. Gente, o Cebolinha vai sair livre do Flamengo no final do ano. O Kaique tem mais 1 ano e meio de contrato, né? Então, essa informação, quem quiser contratar o Cebolinha já parte para assinar um pré-contrato agora. Não precisa de envolver nenhum jogador nisso. E só para trazer aí um contexto dessa história. Então vamos aguardar e acompanhar. Dito isso, alguns nomes começam a ser oferecidos ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai buscar um lateral esquerdo, independentemente, é a tendência, com a saída do Kaique ou não. Acho que se sair o Kaique tem que buscar 2, né? E um nome que chegou até nós e que foi oferecido, não tenho nenhuma outra informação além disso, se vai ter negociação, se vai avançar, se não vai avançar, mas é um lateral que construiu a carreira na Dinamarca, no Midtjylland, não sei pronunciar o nome do time, FC Midtjylland, que é o Paulinho, lateral esquerdo. Alguns clubes do Brasil até falaram sobre isso. O Paulinho, ele deixou o Brasil em 2019, o último clube dele foi o Bahia, e foi para a Dinamarca, e desde então está lá na Dinamarca, tem 31 anos, foi oferecido, viria aí sem custos, claro que uma questão de salário, mas não sei se vai avançar, se não vai avançar. O fato é que muita gente começa a oferecer lateral esquerdo ao Cruzeiro, já que o Cauã Prats, ele se apresenta ao Borussia Dortmund em agosto, e o Cruzeiro tem aí, hoje, apenas o Kaique. Então, vamos seguir acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui na Samuca TV. E para fechar, uma informação que a gente trouxe mais cedo, Jonathan Jesus, Strasbourg da França, é o clube que pertence aí aos donos do Chelsea, de um grupo aí do Chelsea, é um clube que monitora o Jonathan Jesus.
vai chegar proposta pelo Jonathan Jesus nessa janela. Se vai ser do Estrasburgo ou de outro clube, temos que aguardar. E se o Cruzeiro vai caminhar para uma negociação mais firme. Lembrando que o Cruzeiro contratou o Jonathan Jesus junto ao Ceará, pagando 8 milhões de reais. Então, o atleta teve 8 milhões de euros do Zenit num passado recente. Depois teve ali uma tentativa de uma inclusão do Jonathan na vinda do Gerson. Ele entraria ali por 10 milhões de euros aproximadamente. Isso não foi para frente. E agora, alguns clubes da Europa de olho no atleta. Vamos acompanhar também. Qualquer novidade, a gente traz para todos vocês aqui. E atenção, Cirilo, o Cruzeiro divulgou há pouco a parcial para domingo e também a parcial para quinta-feira, Copa Libertadores. O Cruzeiro, lembrando, teve o fim daquela maratona, né, com muitas viagens, agora até antes da parada para a Copa do Mundo. Apenas jogo diante do seu torcedor. Domingo contra a Chape, jogo às 4 da tarde, horário bom, tradicional. Na quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil e depois no domingo contra o Fluminense. O Cruzeiro já tem garantidos para o jogo deste domingo 37 mil torcedores. Então, correspondendo nas arquibancadas, tudo que vem, né, tendo em termos de evolução e resposta dentro de campo. Para quinta-feira, o Cruzeiro já tem 30 mil garantidos. Então, teremos casa cheia, né, nesta semana importante que o Cruzeiro vai caminhando para ter uma boa pontuação também no Campeonato Brasileiro. O técnico Arthur Jorge vem com números excelentes. Ele que até então na competição tem 5 vitórias, 2 derrotas e um empate e uma sequência de pontuação que começa a fazer o Cruzeiro a pensar, né, nesse pelotão de frente e até por isso força máxima de acordo com as competições. Ele vem utilizando mesmo, colocando o que tem de melhor, avaliando, reavaliando a parte física, vem cumprindo tudo que ele falou na entrevista coletiva, que para ele, né, o grupo é importante, mas ele vai acelerando baixo nas competições. Não tem o Arroio, eu falo sobre o substituto daqui a pouco, mas temos aí já algumas alternativas de acordo com o trabalho que foi realizado hoje na Toca da Raposa. Casa cheia para domingo, para quinta-feira também e com certeza, né, no domingo contra o Fluminense na outra semana, JVC. Edu, o que você espera do jogo? E o apoio do torcedor é reflexo de um time que passa confiança, né? Diferente dos últimos jogos, né, Cirilo? O Cruzeiro, ele é amplamente favorito. Não que não tivesse um time melhor que o Boca, por exemplo, não que não fosse uma equipe, como disse o próprio Abel Ferreira, né, de um nível muito próximo do Palmeiras, mas em relação à Chape, né? Aí a responsabilidade aumenta. O Cruzeiro vai para um jogo onde ele é muito favorito, onde o nível do Cruzeiro técnico, de individual, é muito superior do adversário, a responsabilidade está jogando em casa, mas entre jogos importantíssimos, né, de Copa Libertadores, uma decisão como foi em Buenos Aires, outra decisão que vai acontecer em Belo Horizonte contra o Barcelona e é o foco do Cruzeiro no momento, né? A Copa Libertadores da América, ainda que o Arthur Jorge tenha utilizado também força máxima nos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas é fundamental que o Cruzeiro some o máximo de pontos possíveis nesses 2 jogos. Chape e Fluminense, falando especificamente de Campeonato Brasileiro, que você não tenha dúvida. Se o Cruzeiro vai a 26 pontos na parada para a Copa do Mundo, ele, se não estiver dentro de um G6, G7 ali, ele vai estar com pontuação desse grupo ou muito próximo. Então ele muda o patamar da briga dele no campeonato, que durante a maior parte desse início de competição foi sair de zona do rebaixamento, abrir pontuação da zona do rebaixamento, é que está tudo muito embolado, né? Parece uma tabela de Série B, do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas é fundamental que o Cruzeiro faça valer o mando de campo, vença seus jogos para, na parada da Copa, ter tranquilidade, menos pressão e vislumbrar um segundo semestre de Libertadores, de Copa do Brasil e de briga por algo que a gente já imaginava antes do Brasileirão no segundo semestre. É aí que o Cruzeiro tem que estar, e não na parte de baixo da tabela. E onde você tem que estar no final de semana é no Shopping Show Mall, porque o mês de maio está entrando na reta final.
e é o mês de aniversário do melhor shopping de automóveis do Brasil, o mais bem avaliado do Google. E quem avalia é o cliente. E o cliente vai lá e dá nota máxima para o Shopping Show Automall. Tá na hora de você conhecer. Se não conhece, passa lá, Raja Gabalha 2440 no mês de maio, condições mais que especiais. Primeira parcela para até 60 dias, taxas a partir de 1,2% ao mês, aprovação facilitada e mais de 1.000 opções, todas elas com o vistoria cautelar aprovada. Tudo isso no melhor shopping de automóveis, na Raja 2440. Tá com o Marcelo aqui no YouTube, ele perguntou por que o Dudu não joga bem e emendou a resposta, segundo ele mesmo, porque o Dudu não passou no show automóvel, ele tá sem confiança. Mas passa amanhã, porque o estacionamento é gratuito até as 2 da tarde. Vai lá, Dudu. Perfeitamente. Ô Marques, fácil não, né, Marques? O cara é bom, hein? Ele é bom, é difícil bater o Edu Panzi. Ô Marques, como é que você encara o momento do Cruzeiro? Muita confiança, né? De fato, transformou o time, né, Marques? Cara, assim, pra parada da Copa, né? São 3 jogos na sua casa, onde projetando 3 vitórias, vai pra uma parada tranquila, ô Cirilo. Para recuperar os seus atletas, para recuperar principalmente o Caio Jorge. Caio Jorge, eu tenho sentido ele um pouco perturbado com o momento dele, né? Ele fez um gol de pênalti, se não me engano, no último final de semana, fez aquele sinal, né? Sai uruca, aquele negócio todo, porque com bola rolando ele não está conseguindo botar a bola na casinha. Ele que foi o grande, atacante do último Campeonato Brasileiro. Sempre letal, né? Ele não perdia as oportunidades com confiança. Eu tenho a impressão que o problema que ele teve no Pubis tem incomodado, entendeu? Eu acho que a parada também vai ser importante para recuperar o Caio Jorge no seu 100%, né? Para depois ele voltar com tudo e ajudar o Cruzeiro ao longo da temporada, Cirilo. Fechar as notícias do Cruzeiro neste primeiro tempo, Rubem Júnior. Vamos lá, Cirilo, agora confirmando 6 horas com 55 minutos. Na segunda parte, vamos passar esse panorama do que pode fazer o técnico do Cruzeiro para o jogo de domingo contra a Chapecoense. Mas um detalhe, né? Vem circulando aí nas redes sociais, a Itatiaia, você encontra mais informações em todas as plataformas digitais, porque vem chamando muita atenção o Jonathan Jesus, né? Um atleta que o Cruzeiro contratou junto ao Ceará, pagou cerca de 8 milhões de reais na sua contratação, muito jovem, apenas 21 anos. O Jonathan aqui no início da temporada já havia chamado a atenção do Zenit da Rússia, e assim como o Kaique, lateral esquerdo, né? Por estarem, né, em um momento muito bom na temporada, pela idade, em termos aí de evolução pela carreira, vem recebendo uma série de sondagens, mas ainda em termos de proposta oficial para negociar um valor que possa mexer com a diretoria do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem isso na mesa e tenta priorizar, né, a manutenção do seu elenco e valorizar também de acordo, né, com a idade e vender no momento certo. Por enquanto, né, nessa janela, os clubes vão com certeza, né, fazer propostas para levar o Jonathan e também o Kaique. Tá certo? JVC no segundo tempo tem o terceiro uniforme, vazou a imagem. Vamos trazer aqui no segundo tempo da turma do bate-bola. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal, rapaziada. Então é isso, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui.